Queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Era desse jeito. Ali começou a facilitar para ele, né? Então, da passada de mão já começou a piorar. Porque na nossa igreja era uma assembleia muito rigorosa. Não poderia usar shorts, não podia usar calça, porque era pecado usar calça. Então, tínhamos que estar sempre de saias, né? Eu me lembro que em algumas situações, né, que ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então, ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Era desse jeito. Bem-vindos ao canal, pessoal. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo muito sensível. Então, de vez em quando eu vou estar parando para dar uma explicada aí no vídeo. Mas já vamos aí para o primeiro testemunho ou a primeira denúncia. Então, na igreja, eu fui por muito tempo, até assim, a menina é sem modos, fecha essa perna. Então, as pessoas não sabiam o porquê, né? Mas eu tinha que fazer, né? Então, ali começou, querer ver minha calcinha, aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa, nessa época, eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita, que graças a Deus minhas calcinhas sempre foi muito infantis, por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, aí depois ele começou a querer passar a mão para cheirar. Aí ele passava a mão, cheirava. Então cada vez foi piorando essas situações. E na casa dele tem uma piscina, né, onde os jovens, as crianças participavam, e ele sempre tinha a mania de botar as crianças, né, no pé dele. E toda vez que ele me colocava, né, nos pés dele, ele ficava passando o dedo nas minhas partes íntimas. Sentada, no caso. Isso, eu sentada, ele ficava brincando assim, depois tacava as crianças, sabe? Mas nesse de brincar assim, ele já ficava passando o dedão dele nas minhas partes íntimas. E aí foi piorando, porque eu não podia mais dizer mais nada, que ele falava que ninguém acreditaria em mim. Bom, esse é só um relato. Existem outros, e assim, é de embrulhar o estômago, né? Existem os mais leves, que não é leve, né? Mas da forma como foi feito, e existe os mais pesados, então assim, coisa pesada, né? Então, esse cara, ele continua sendo pastor de igreja, ele tem acesso a muitas crianças, esse advogado, tem um advogado aí com as meninas, são cinco meninas, né, que eu vou estar passando aqui para vocês o relato delas, né? Tem um advogado com elas, o advogado que abre a sua causa, e ele fala em um desses vídeos, que tem foto dele, que eles foram pegar as fotos aí da igreja, como ele olha para as crianças, é de dar nojo. Então, assim, é um cara extremamente pervertido e usa o poder da influência, né, usa ali o nome de Deus para cometer essas atrocidades. Então, assim, é realmente de embrulhar o estômago, né? A gente nunca vai se conformar com esse tipo de coisa. A igreja é um local seguro. Infelizmente, algumas pessoas são usadas aí pelo inimigo para arrasar a vida dos outros. E essas meninas, né, elas foram de depressões, a tomar remédios controlados. Muitas delas não conseguiram refazer suas vidas. E assim, você vai ouvir no decorrer do vídeo, os detalhes são assim perversos, são coisas muito pesadas, são coisas nojentas, como eu disse, são de embrulhar, né, o estômago, é de qualquer um se revoltar, né? Tem uma das meninas, que é a Alexia, né, ela até, você ouve na voz dela, embargada ali, sabe, de tão pesado que foi, de tão pesado que ainda é, né? Elas tentam buscar justiça, algumas delas já prescreveu o caso, né? Algumas já têm 30 e poucos anos, então era sempre as idades entre 8, né, até os 15, quando chegava no 15, havia ali a penetração. Antes, ele fazia outro, né, abusava, mas de uma outra maneira, e quando chegava nos 15, havia aí a penetração. Então, assim, é de dar nojo, viu, gente? Vou continuar passando aqui o relato das meninas, tá bom? Porque quando começou tudo isso, né, eu sempre fui uma criança muito
ativa. Eu falo que eu era ativa. Depois eu comecei a ficar muito rebelde, não queria mais obedecer ninguém, fiquei agressiva. Eu peço até desculpa se os meus colegas estiverem me assistindo, que, por exemplo, teve uma vez na primeira série que minha mãe foi chamada no colégio porque eu bati em todos os meninos da sala. Só tinha minha mãe de menina, da responsável de menino, o restante era só responsável dos homens, dos meninos. Então, qualquer menino que tocava em mim, eu batia no colégio. Então, sabe, tinha muita raiva em mim, né? Então, ele falava, ninguém vai acreditar em você. Em você, entre você e eu, quem é que as pessoas vão acreditar? Aí falava. E depois ele começou a falar, se eu não fizer em você, a tua irmã já está ficando bonitinha, eu vou fazer na tua irmã. Meu Deus. Foi. E eu me lembro até hoje, minha irmã tentando subir na piscina dele para brincar, e ele olhando para minha irmã falando, se você não fizer, eu vou fazer com ela. Porque sua irmã era mais nova que você. Minha irmã é 1 ano mais nova do que eu. Ah, a diferença mínima, né? Muito, Então, ali eu tinha que optar, ou eu faria o que ele quisesse, ou a minha irmã ia sofrer a mesma coisa. Então eu comecei a proteger a minha irmã. Eu estava sempre de olho onde ela estava, por exemplo, no esconde-esconde, onde ela estaria brincando, onde, sabe, estava sempre de olho nela. E ali foi piorando cada vez mais. O que eu posso dizer é que comigo não houve penetração, não por falta que ele não tentou, porque ele tentou. Ah, ele tentou. Tentou, cara. Ele tentou. Caramba. Mas por Deus ele não... Ele desistiu, na verdade. Ele me perguntou se eu era mocinha. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí ele perguntou, sangra? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, então não posso não, senão tu vai ficar com o nenenzinho bem aqui, ó. E passou a mão na minha barriga. Isso eu estava despida, eu estava nua. Porque ele já tinha feito tudo que numa relação sexual faria, só sem a penetração. Então, e se eu não fizesse, ele batia na minha cara, me deixava sem tomar banho. Ele agredia fisicamente? Ele sim, ele me agredia. Caramba. Aí ele me agredia, aí me deixava sem tomar banho de piscina, dava alguma coisa, falava alguma coisa na igreja, que, por exemplo, que eu não podia cantar, que eu não podia participar de alguma coisa da igreja e tal. Mas a piscina, pra gente que é criança, era algo tipo, pô, vai tirar isso de mim? E ele tirava, né? Por exemplo, eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que ejacular na minha boca, fazia sexo oral nele. E ai de mim se eu se eu cuspisse, ele me dava tapa na cara. E aí falava, não pode, isso aqui é o leite que as atrizes e as modelos tomam para ficar com um corpo bonito. Você vai ser a menina mais bonita da igreja se você ficar tomando. Gente, que doideira, mano. Era muito nojento. Era... Isso você ali com 8 anos, 9 anos? Isso, eu já com 8, 9 anos. Não, eu já estava com meus 9 para 10 anos, isso. Caramba. Na verdade, o que eu falo é que comigo e com ele houve tudo. Quando ele tentou fazer a penetração anal, ele estava me machucando, tal, não podia. E depois ele tentou normal, foi quando ele perguntou se eu era mocinha, e ele falou que não podia. Aí ele ficou com medo de ter uma gravidez. Isso, né? E eu ficava paralisada. Tem até um episódio que eu pegando uma van, tinha um senhor do meu lado, ele ficou, eu vindo do trabalho da Taquara, ele ficou passando a mão na minha coxa. Eu fiquei totalmente paralisada, eu não consegui ter reação. A mesma reação quando eu era criança foi a mesma que eu tive. Graças a Deus que o cobrador olhou. Colega, tá acontecendo alguma coisa contigo aí? Quer que eu resolva? Aí meu olho encheu de lágrimas e fiquei olhando para ele assim, ó. Sabendo o que fazer. Não, e era assim que eu ficava com ele. Uma das meninas, ela conta que ela contou para a família dela, e a mãe dela chamou ela de mentirosa, não acreditou nela. Por quê? Porque esse homem, né, que se intitula pastor, porque de Deus ele não é, ele comprava a família da menina aí com carros. Ela falou que ele chegou a dar carro pro pai dela, ele dava cargo na igreja. Então, algumas meninas falam que ele dava cargo até para as meninas, né? Tem uma delas que fala que foi colocada como tesoureira na igreja, ainda menor de idade, para que ela ficasse mais próximo dele, para que os atos acontecessem.
né? Então, assim, são relatos muito chocantes, são sensíveis, elas estão tendo toda a ajuda aí de uma, acho que é uma associação, se eu não estou se eu não estou lembrando muito, mas é uma associação, e o rapaz que está na mesa aí com elas, de cor de rosa, é advogado, já ouviu absurdos, né? Eu assisti toda a entrevista, e elas falam, né, que ele já chorou muito com elas, ele foi quem abraçou a causa, e ele fala que ele vai batalhar, vai trabalhar para colocar esse monstro aí na cadeia. O que é mais preocupante é saber que ele ainda está à frente de igreja e ele ainda tem contato com crianças, né? E segundo uma das meninas, ele também envolvia os meninos, né? Então ele também praticava com os meninos, não era só as meninas. As meninas, ele tinha ali um período em que ele ficava com elas, né? Era a maioria, né? Começou com 8 anos, né? E já pensou, você ficou 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na mão de um monstro, né? E aí ele já pegava uma outra, né? Era um doido, né? Um psicopata, né? Já teria que estar preso há muito tempo, mas fica se escondendo aí. Então, o mais interessante que elas contam é que a vizinhança ali, o povoado, não acredita nelas, porque ele vai de casa em casa, então ele é conhecido na comunidade como um homem respeitado, né? Se paga de um bom moço, de homem de Deus, que ajuda. E aí, uma delas fala que ele vai de casa em casa ali, ficar difamando as meninas para que ninguém acredite nelas, e realmente elas falam que todo mundo ali da comunidade não acredita nelas, e são mais de 5. Parece-me que nesse podcast são 6, né? São 5 ou 6 meninas que tiveram aí suas vidas destruídas por conta desse monstro que já devia estar preso há muito tempo, e é perigoso, porque ele continua à frente da igreja, continua usando ali sua autoridade, e continua, né? E o bairro certamente deve ser carente, né, para isso acontecer. E ele continua tendo acesso às crianças. Então, assim, é de embrulhar o estômago, é de se revoltar, né? Mas a gente espera que a justiça dos homens chegue, porque a de Deus certamente vai chegar. Faz isso, eu fazia. Era isso. Eu me botava sentada na frente, com ele também nu. Quando a mulher dele engravidou, ele falava: você agora é minha namoradinha, porque eu não posso fazer nada com a tia fulana, né? Caramba. Porque eu vou machucar o neném. Então você agora é minha namoradinha. Eu não quero ver você de papo com os meninos. E ele brigava comigo se eu ficasse perto dos meninos. Caramba. Na igreja. Então foi tudo muito difícil. Isso porque eu estou contando por alto, né? Até na delegacia, o investigador, né, falou: meu Deus, 7 páginas. Eu falei: isso porque eu ainda não contei muita coisa. Caramba, verdade. Mas foi terrível. E era triste, porque uma vez a mulher dele era minha explicadora. Aí estávamos eu, minha irmã e uma familiar dele sentados, e a mulher dele começou a implicar comigo, me beliscar muito. Aí eu estava bastante triste, né? Eu estava desenhando, não queria fazer lição. Ela começou a me beliscar. Essas meninas safadinhas, que já tem fogo para ficar dando em cima de um homem casado. E eu bem quietinha. E ele estava no quarto. Ele levantou e ficou na porta do quarto olhando. Aí ela me beliscando, que já tem cabelo. Aí eu: aonde? Na cabeça? Ela: não. Aí eu falava sovaco, né? No sovaco? Aí ela falava: não. Aí eu fiquei quieta. Aí depois ela começou a me maltratar, né? Lá tinha coreografia. A maioria das vezes eu sempre era tipo a principal, ela ficava no meio, né? Comecei a não ser, ela começou a me botar mais para trás, sabe, para eu não ser mais vista, né? Aí infelizmente ela falava, então eu sabia que ela sabia o que acontecia comigo, e nesse instante que eu achei que alguém ia me socorrer, não tive ajuda, ao contrário, ela falava que a culpa era minha, que eu que estava seduzindo um homem casado. Meu Deus do céu. Isso é uma criança de 10 anos, né? 8 anos, 9 anos. Foi até meus 12. Foi dos meus 7 aos 12 anos. Então você foi abusada até os 12 anos. Até os 12 anos. 20 anos depois, aí o que te levou assim a denunciar essa história toda? Então, eu tinha, né? Aperta o cinto. Eu tinha um contato com a família dele, porque eu fui criada no meio deles, então acabou que eu tinha eles como minha família. Muito mais até de sangue, porque eu tinha muito mais a proximidade com eles. Então, se eu não me engano, foi um aniversário, um bolinho que teve ali, e eu levei meus filhos para ir para lá. Então, só que porque eu fui criada assim, todo mais velho você tem que dar benção, né? Então, mesmo depois de tudo isso, eu ainda dava benção para ele. Benção, fulano. Eu sempre dei benção. E ele passou, aí ele falou:
cabritinha, cabritona. Eu falei assim, benção. Aí ele deu benção. Aí eu falei assim, pô, alguém me ajuda a abrir o portão aqui pra eu sair com o meu carro. Aí eu, pô, Natália, vai lá. Aí eu fui. Na hora que eu fui, ele falou assim, cadê ali a sua filha? Minha filha tinha 7 para 8 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou, aí eu falei assim, Aí ele, nossa, ela parece muito com você, né? Já tem uma bundinha grandinha, né? Uma coxa grande. Minha filha tava de macacão. Uhum. É de embrulhar o estômago. Então, essa garota que tá falando, ela é só mais uma das, porque existe várias outras. Essa semana eu vou trazer um vídeo ou uma live sobre isso e trazendo o depoimento de todas as outras meninas, porque até agora são 6. Todas 6 fizeram aí um podcast e falaram acerca do assunto. Aguardem que eu vou trazer. Mas até o short. Minha filha nunca usou roupa curta que eu não gosto, né? Aí ele, já tem bundinha, já tem uma coxa grande, né? Aí eu olhei assim e fiquei quieta. Ela, nossa, parece muito com você na sua idade. Aí ele falou assim, faz lembrar você, na época que nós brincávamos. Você lembra que a gente brincava? Isso foi em 2018. Pouco tempo, né? Então eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente sem reação novamente, como se aquela criança de 7 anos tivesse voltado. Aí eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu falei assim, agora não posso. Se ele falou isso pra mim, é porque ele continua fazendo isso. E ele tem o prazer de falar, olha, eu me lembro de você. Só não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Ajuda muito, sabe, o canal a levantar. Deixe comentário de vocês se vocês já conheciam esse caso. Eu vou deixar o link do podcast completo, porque são 4 horas. Eu vou deixar aqui para vocês, se tem o interesse de ver. Vou deixar também aqui no comentário fixado um link da nossa lojinha para você dar uma olhada, caso você se interesse por alguma coisa. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comenta bastante, se puder, compartilhe, né? Ajuda muito a divulgar o conteúdo. Esse conteúdo é importante, é bom para denunciar e também para alertar outras pessoas. Então, no mais, muito obrigada, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.